Fernando Henrique Monteiro, que conversa com a gente sobre gestão de pessoas, nesse caso em particular, no serviço público e na Universidade Federal do Ceará. Vamos falar um pouco das denominações recentes do servidor público, do serviço público. O que hoje se denomina de gestão de pessoas, antigamente se conhecia como administração de pessoal. A diferença nesse tratamento, porque aqui no país se criou muito o hábito de se colocar algumas palavras substituindo as originárias para, de certa forma, amenizar algumas, até em relação a algumas profissões também. Faz uma diferença muito grande, né? Se nós pensássemos aqui na década de 80, o que tinha na universidade com relação a pessoas? Existia o departamento de administração e contabilidade, e dentro desse departamento tinha uma divisão que cuidava do pagamento dos servidores. Então, o que era servidor? Era simplesmente pagamento, direitos e deveres, né? Era a visão daquela época, década de 80, final de 70, começo de 80, de que o servidor era simplesmente receber o dinheiro dele. Uma peça, né? Pronto, não tinha preocupação nenhuma com o seu bem-estar, com a sua qualificação, com a sua capacitação, ou seja, ele entrava no serviço público, recebia o seu dinheiro, prestava o seu serviço e aí estava tudo resolvido. Ao longo do tempo, isso foi alterando pelo próprio reconhecimento, né, de que o ser humano, de que a pessoa, em qualquer instituição pública e privada, é a peça mais importante, né? Então, já na década de 90, houve toda uma reestruturação das áreas de recursos humanos, principalmente das instituições federais de ensino. Então, foi criada uma superintendência de recursos humanos, né, que abrangia, na década de 90, 2 departamentos. A administração de pessoal, que era a questão do cartório, né, do pagamento, dos direitos e deveres, mas também um departamento de desenvolvimento de pessoas, já visando a capacitação do servidor, ou seja, profissionalmente. Naquele momento, o servidor ainda não era visto como um ser humano, mas sim como uma pessoa, um ente que precisava de uma capacitação profissional. Então, foi criado essa segunda etapa, né, dessa alteração dessa relação de trabalho, visando a capacitação, o treinamento do servidor. Quando também, nessa época, foi criado a questão do recrutamento através de concurso público, né, existia todo um setor exclusivo para isso. E, finalmente, hoje, a visão totalmente diferente da década de 70 e 80, o servidor ele é visto como um ser humano. Então, hoje nós temos na estrutura a mesma superintendência de recursos humanos, com o cartório, que é o departamento de administração de pessoal, o departamento de desenvolvimento profissional, já com uma diferença, ele hoje não é só voltado para a capacitação, que é o treinamento do servidor profissionalmente, mas também para a sua qualificação, ou seja, a educação formal é vista como um bem para o servidor, para ele crescer pessoalmente, não só profissionalmente. Então, essa outra visão também já é um avanço. E, finalmente, eu acho que o avanço maior foi a criação do Departamento de Desenvolvimento Humano. Aí sim, esse é preocupado para o lado social do servidor, para o lado cultural, para o lado artístico, ou seja, para o lado pessoa humana do servidor público, né? E, assim, o retorno dessa direção, desse atendimento, a essa carência que existia é muito positivo, é muito gratificante. Então, é uma diferença muito grande do que a gente tinha de setor de pessoal que era pagamento para hoje, a estrutura de recursos humanos, e eu falo principalmente das instituições federais de ensino. É tanto que a maioria das universidades de hoje já não tem mais superintendência de recursos humanos, tem pró-reitorias de recursos humanos, né? Em nossa instituição, a superintendência já tem o mesmo nível de uma pró-reitoria, mas o nome pró-reitoria ele chama mais a responsabilidade e as pessoas, as universidades, estão preferindo transformar a superintendência em pró-reitorias, não só pela questão do nome, mas pela questão da importância que é hoje sentir o servidor público como um ser humano. Dentro dessa estrutura que você fala de valorização, né, do servidor, como se enquadra nessa estrutura o que se chama hoje de gestão de competências? Olha, a gestão de competência ela é um instrumento, né? Inclusive, o decreto presidencial que criou a Política Nacional de Capacitação, como instrumento, ele tem os 2 polos, né? O Plano Anual de Capacitação, depois eu queria até falar um pouco do nosso Plano Anual, né? E a gestão por competência.
Fátima, eu até sugeriria que esse tema, gestão por competência, por sua importância, certo? Ele fosse debatido em um outro momento. Né? Eu não tenho segurança para debater esse tema, por exemplo, hoje, porque nós estamos numa fase muito incipiente. Eu sei que ele é importante, a gente tem conhecimento de resultados importantíssimos, principalmente na iniciativa pública, na iniciativa privada, mas, assim, eu não me aprofundei muito no assunto para poder ter um debate. Mesmo porque é uma coisa nova, né? Por isso que eu indaguei que é uma coisa que está surgindo agora no serviço público. Agora, é uma coisa super importante, porque, assim, ela surge, normalmente, os instrumentos, né, das relações de trabalho, eles sempre surgem primeiro na iniciativa privada e depois de muito tempo na iniciativa pública. O tema gestão por competência, ele surgiu nas duas iniciativas ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa importante, né? Nós, apesar de estarmos no estágio inicial, a gente sente que é uma ferramenta excelente, certo? Que vai colaborar muito no aumento da eficiência, da eficácia, da gestão de nossa universidade. E vamos trabalhar nesse sentido. Vamos, com certeza, com esse instrumento, essa ferramenta, aplicar em nossa instituição. Fernando, e na atual estrutura da Universidade Federal do Ceará como uma entidade inserida dentro do serviço público, quais seriam os critérios ou quais são os critérios que a universidade utiliza para avaliar o desempenho dos trabalhadores dentro da instituição? Bom, você está me dando uma oportunidade ótima, né? Falar um pouco sobre a avaliação de desempenho. Os servidores técnico-administrativos, principalmente, mais voltados para a gestão, né, têm um processo de avaliação de desempenho. Agora, Fátima, infelizmente, esse processo não é visto na sua essência. Ele é visto de uma forma muito corporativista. Então, as pessoas, quando avaliam, infelizmente, o processo de avaliação de desempenho, ele é ligado com a progressão funcional do servidor. Então, quando os chefes avaliam, certo? Eles avaliam sempre de uma forma positiva, né? Já pensando, não, eu não posso prejudicar aquela pessoa, embora aquele servidor não tenha o desempenho que foi colocado na sua avaliação de desempenho. Então, a gente lamenta muito isso. Todo ano, né, a gente faz reunião com todos os gestores da universidade, tanto da área acadêmica quanto da área administrativa, explicando a importância do processo de avaliação de desempenho, porque ele também se insere na gestão por competência, né? Ele está dentro do processo maior, do instrumento maior de gestão de competência. Mas, infelizmente, nós não conseguimos, tivemos alguns avanços, mas não conseguimos inserir ainda na cultura dos avaliadores, dos gerentes da universidade, a importância da avaliação de desempenho. E para o avaliado, como a superintendência observa a valorização dessa avaliação? Através da avaliação, a gente não tem como mensurar o resultado dela, por exemplo, no desempenho do servidor. Eu vou te contar um exemplo. Não, eu estou falando em relação ao respeito, em relação ao entendimento da importância que esse sistema tem. Assim, se dá para observar isso. Se o servidor faz isso seriamente mesmo, ou vai aí, coloca que é ótimo, maravilhoso, né? Tem as notas de 1 a 4. Isso. Assim, dá para mensurar alguma coisa nesse sentido? Não, o processo, ele mesmo, não só pelo avaliador, como pelo avaliado, apesar dele prever reunião avaliador-avaliado, reunião do avaliador com o grupo, né? Ele é visto também pelo avaliado como um processo de progressão funcional. Ou seja, não está ali naquela avaliação descrito realmente o desempenho do servidor na sua atividade. É tanto que, Fátima, nós recebemos muito devolução de servidores de unidades. Não, o servidor não se adaptou à realidade, às necessidades da nossa unidade administrativa. A primeira coisa que eu faço é pedir a última avaliação de desempenho. E eu vejo lá que o servidor está avaliado no máximo, como se fosse excelente. Ou seja, é uma prova de que a avaliação de desempenho, infelizmente, ela já melhorou, já tem tido uma sensibilidade maior. E confirmado pela chefia, né? Ele se autoavalia e a chefia confirma. É meio complicado, né? É complicado. Mas a gente tem persistência e vamos tentar mudar essa cultura. Com certeza. É uma coisa, essa avaliação, no início, né, quando ela era muito ainda no início, incipiente com C, né, começando,
não se valorizava muito, não se dava muita importância. Aí, hoje em dia, que a gente observa, assim, na convivência com os companheiros de trabalho, que essa avaliação, eles respondem, ou nós respondemos, com mais critérios. Antes não era bem assim, não. Com certeza. Está melhorando. É porque o processo ele facilita essa compreensão. Ou seja, você faz sua autoavaliação e o chefe o avalia. Você senta com o chefe e discute os pontos de avaliação. Depois você tem uma reunião e aí chega a um acordo ou não. Normalmente chega a um acordo. Depois você tem uma reunião do avaliador com os avaliados para discutir aquela avaliação. Então, o processo ele excita essa responsabilidade e ele excita a seriedade, né? Agora, infelizmente, ainda mais da metade dos avaliados e avaliadores não tem essa compreensão. Essas reuniões acontecem em todos os setores da universidade? Por exemplo, não. É exigido Deveria. até uma ata, deveria, é exigido até uma ata dessa reunião. Às vezes a gente percebe que a ata é só uma coisa pro forma para cumprir o trabalho burocraticamente. O programa Vida no Trabalho, que hoje debate gestão de pessoas na Universidade Federal do Ceará, em especial, faz um breve intervalo e volta em seguida. Universitária FM, a sintonia da Terra. Voltamos a apresentar pela Universitária FM o programa Vida no Trabalho, que hoje discute gestão de pessoas, tendo como convidado o Superintendente de Recursos Humanos da UFC, Fernando Henrique. Nós estamos recebendo agora, acho que a pergunta de um ouvinte é do bairro de Fátima, a Verônica Araújo. Ela pergunta: quais as medidas na universidade no sentido de favorecer o desenvolvimento humano dos servidores? Repita, por favor, Fátima. Quais as medidas implantadas na universidade, no caso, na UFC, no sentido de favorecer o desempenho humano dos servidores? Ok. Como eu tinha falado anteriormente, existe na Superintendência de Recursos Humanos um Departamento de Desenvolvimento Humano. Então, ele tem toda uma programação voltada para o lado humano. Por exemplo, nós temos uma programação artística, cultural, né? Fazemos vários programas durante todo o ano, né? Temos orquestra de flautas, temos oficinas semestrais para servidores e filhos de servidores. Incentivamos o servidor a desenvolver o seu potencial artístico, cultural, né, e humano. Então, é uma programação, infelizmente eu não trouxe aqui todo, mas é uma programação intensa, né, e que tem tido um resultado muito positivo. É uma coisa muito positiva. Ou seja, você desenvolve o lado humano, artístico. Nós temos um alto de Natal, que é feito anualmente por servidores da universidade, né? Temos a orquestra de flauta, temos uma atividade toda voltada para os servidores aposentados, que é muito bom que se diga isso. Nós temos um programa voltado para os aposentados e para os servidores que estão próximos a se aposentar. Preparação. A preparação para a aposentadoria. Então, tudo isso é vendo o lado humano, né? E o resultado é muito positivo. E o apoio psicológico, assim, desse servidor? Temos. O DDH também faz? Também faz. Ele faz um apoio social. Nós temos uma equipe multiprofissional, multidisciplinar. Então, temos psicólogos, assistentes sociais, que fazem todo esse apoio, inclusive até com o psicólogo clínico, né? Nós temos o psicólogo clínico para atender pessoalmente, mas temos também o psicólogo organizacional, que trata dos assuntos mais abrangentes. Tratamos dos conflitos funcionais, que é uma coisa que nós tratávamos muito tempo atrás, né? Então, os conflitos pessoais nos locais de trabalho, inclusive até conflitos familiares. Então, é uma coisa que volta para o ser humano, volta para, né, o servidor como ser humano, e que tem um retorno muito positivo. É muito gratificante quando se tem um retorno dessa atividade voltada para o humano. Eu gostaria de lembrar que o ouvinte pode participar do nosso programa ligando para o 3366-7474, pode também pelo Twitter, @Vida no Trabalho, também pelo usuário. Pois não, Fernando? Só lembrando aqui, temos também curso de dança, né? Então, a gente oferece o curso de dança para os servidores, que é um momento relaxante, né? Ginástica laboral, está no nosso programa para o próximo ano. Então, tudo isso voltado, esquece o lado profissional, esquece o lado de crescimento pessoal e vai para o lado humano, que você tem bons frutos até no rendimento desses servidores que participam desses programas. Inclusive com recuperação de alguns servidores que tinham problemas funcionais e começaram a participar dessa programação, e o resultado é muito positivo.